gente extraordinária, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa sexta lição da nossa jornada poderosa de como conquistar riquezas. Ontem nós falamos aqui acerca de unir os ingredientes, fazer uma massa homogênea, dar atenção aos detalhes, porque eles são importantíssimos e poderosíssimos. Não ser muito paciente para não passar da hora e também não ser desesperado para não colocar sal no café. Lembram-se disso, né? Agora hoje eu quero falar com você de um dos ingredientes importantíssimos para que você, eu, qualquer ser humano possa adquirir riquezas, e aqueles que já adquiriram, né? Eu posso dizer por experiência, escute. Precisaram e necessitam e vão necessitar desse ingrediente pelo resto da vida. Qual é o ingrediente, Toniel? Coragem. Coragem. Escute, tem uma passagem no livro sagrado, na Bíblia, que eu volto a dizer, eu sempre vou enfatizar isso para ninguém, olhar já de forma religiosa e começar com julgamentos. Se liberte disso. Ei, nada de julgar, ok? Eu não te julgo e você não me julga, porque não estamos tratando aqui de religião, estamos tratando de vida extraordinária, estamos tratando de fé em Deus, e estamos tratando de transformação, de conquistas, de riquezas, de felicidade, e todos nós somos criação de Deus, ok? Eu não acredito em Deus, aí ok, que legal. Se você não acredita, quer dizer que para mim você tem mais fé do que eu, ok? Por que, Toniel? Porque eu não teria coragem de embarcar em um avião que não tenha piloto. Então, alguém acreditar que esse mundo que está aqui, que esse planeta que está nesse universo gigantesco e infinito, está sem piloto, sem ninguém no controle, é uma fé incrível que eu não consigo ter. Eu acredito que há um Deus que controla todas as coisas e que é poderoso e nos faz poderosos, ok? Mas respeito e quero dizer que você sempre seja bem-vindo ao nosso canal. Deixa eu falar, tem uma passagem no livro sagrado, na Bíblia, que é um livro milenar, cheio de sabedoria para nos ensinar, para que possamos extrair, e além disso, o livro mais vendido do mundo. E nesse livro está escrito em Provérbios 24, no versículo 10: se te mostrares frouxo, covarde, no dia da angústia, a tua força será pequena. Escute, muitas pessoas não conquistam nada na vida, sabe por quê? Porque na hora que deveria empenhar força, ela simplesmente retrocede. Ela se intimida, ela dá um passo para trás, ela se acovarda. Se você se mostrar covarde, fraco, se você se mostrar frouxo diante das situações, você nunca vai ser ninguém. Um dos maiores ingredientes para receber uma vida extraordinária, para ter sucesso, para adquirir riquezas, é a coragem. A coragem de enfrentar situações, a coragem de enfrentar os seus medos, a coragem de enfrentar o que você olhando venha dizer: é um gigante, não é um gigante, é um problema, não é um problema, é uma muralha, não é uma... Você tem que definir que você tem coragem. Se você achar que só deve agir quando as coisas estão acontecendo bem, fluindo, de vento em polpa, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar muito longe. Você tem que entender que os grandes, os ricos, os milionários, bilionários, os que influenciam a humanidade, são e foram homens que enfrentaram grandes, mas grandes situações. Claro que com certeza, diante daquilo, tiveram que respirar fundo, mas é isso que nos traz força. Você pode dar aquela, puxada de ar, como se diz, mas é para você dar o grito de determinação, o grito de ação, ok? Porque senão, se você se acovardar na hora do problema, na hora da dificuldade, os problemas vão crescer diante de ti de uma tal maneira
que você não conseguirá enfrentá-los. Deixa eu te dar um testemunho pessoal, que eu sempre gosto de falar sobre a minha própria vida em primeiro ponto, né? Em primeiro lugar. Quando eu era pequeno, né? Desde a minha infância, desde muito novinho, com meus 2, 3 aninhos, eu já sentia uma diferença no ar, nas situações. O mundo espiritual já era aberto para mim, ok? Eu sempre tive o mundo espiritual muito presente na minha vida, ele já era aberto. E lá com os meus 3 aninhos de idade em diante, eu já comecei a ver coisas no mundo espiritual. Eu já comecei a ter os meus olhos abertos para as coisas espirituais. E para uma criança, que era o meu caso, experiência própria, isso gera no início um medo violento, ok? Quando certo dia eu estava em casa e estava escuro, estava de noite, estava só eu e minha mãe, meu pai, eu ainda era criança, meu pai ainda estava vivo, eu tinha lá os meus 4 aninhos de idade. Eu me lembro, né, que minha mãe me viu ali atormentado, com muito medo. Ela chegou e disse: filho, o que está acontecendo? Eu falei: não, é que tem uma coisa ruim dentro do armário, que era o guarda-roupa, né? E minha mãe, ela foi lá, abriu o guarda-roupa, ligou a luz, abriu o guarda-roupa e me mostrou: não tem nada aqui dentro. Mas aquilo continuou sendo algo relutante em minha vida por um período. Aí, aos 5 anos, perdi meu pai, 6, 7 anos, né? Ainda tendo essa mesma dificuldade, porque eu via muitas coisas, entenderam? Aí, 7 anos de idade, essa época aí eu já tenho uma lembrança pessoal. O que aconteceu? Aos meus 7 anos, minha mãe, ela saiu e ela foi até a igreja, e eu não fui, eu fiquei em casa, porque eu tinha, né, o meu trabalho, como vocês sabem, de fazer os meus geladinhos para vender. Então eu estava ali preparando minhas coisas para no outro dia ir para a escola pela manhã e depois sair para a rua vender os meus geladinhos, as minhas coisas. E aí aos 7 anos estou lá em casa sozinho, terminei de fazer as coisas, fui para o meu quarto, me deitei. Quando eu desliguei a luz, né, daqui a pouco começa aquela situação, aquele medo, e para mim tinha alguém dentro do guarda-roupa, tinha alguém dentro daquele armário, e aquilo foi me tomando, e aquilo começou a me fazer suar frio, e eu fui passando mal, foi tirando a minha respiração. Sabe o que eu fiz? Eu não liguei a luz. De repente, eu olhei e falei: chega. Eu fui no escuro, abri o guarda-roupa e enfiei as minhas mãos e entrei dentro do guarda-roupa. Eu entrei ali, eu procurei, não tinha nada a não ser roupas e outras coisas mais. Aí o que eu fiz? Voltei, liguei a luz e olhei de novo. Eu enfrentei aquela situação. Eu era uma criança, mas acredito que toda a estrutura que os meus pais me deram, sempre falando em fé, em Deus, da Bíblia e tudo mais, e sempre, né, me levando a acreditar, é que me deu essa coragem toda. Eu enfrentei aquela situação e não foi com luz acesa não, foi no escuro. Fui lá, abri o guarda-roupa e entrei e, sabe, quando minha mãe chegou, eu falei para ela: mãe, e aí expliquei para ela tudo. E ela falou: que bom que você teve coragem, porque só assim que a gente vence esses medos. Existem coisas que você está acreditando que são tão terríveis que elas nem existem. Elas nem são nada. Eu me lembro que certa feita, há uma passagem no livro sagrado também que vai contar a história do povo de Israel. Quando eles saíram lá do Egito com Moisés, e eles foram para a terra que Deus tinha prometido que daria para eles, a terra que manava leite e mel, e eles chegaram naquela terra, todos eles se acamparam na divisa, na entrada dela. E ali na Bíblia tem uma passagem que diz que 12 homens foram escolhidos para ir até a terra, escondidos, e espiar aquela terra durante 40 dias. Quando eles voltaram lá para Moisés, eles disseram: a terra é mesmo tudo que Deus falou, é maravilhosa, ela mana leite e mel, mas nós não vamos para lá. E Moisés disse: por quê? E eles disseram assim: porque ela está lotada de homens sanguinários, cheia de soldados de guerra, armados até os dentes, e há gigantes lá. Eles ainda disseram: filhos de Anak, filisteus no caso, né?
gigantes, homens enormes, e eles disseram uma palavra terrível. Olha o que eles disseram: e olhando nós nos olhando, nós nos vendo, nós nos observando, diante deles, nos víamos como insetos. Vem cá, quem foi que disse que eles eram insetos? Os gigantes disseram para eles? Não. Alguém disse para eles que eles eram insetos? Não. Eles mesmos se autodefiniram como insetos. Eles mesmos se olharam e disseram: não somos capazes, não podemos, somos baratas, somos insetos. Não adiantava nem descer, porque seriam esmagados, porque inseto é esmagado, barata é esmagada. Entendeu? Quando você vai para outra passagem do livro sagrado, você já deva ter ouvido falar da história de Davi e o Golias, né? O gigante Golias, como todo mundo titula, não é? Você já percebeu que é sempre assim, Davi e o gigante Golias? Mas eu te convido a ir lá na Bíblia e estudar aquele momento da história em que Davi vai contra o gigante Golias. E observe, todos ali o chamavam de gigante. E Davi, nunca, em nenhum momento da Bíblia, você vai ver ele dizendo: o gigante, vou lutar contra o gigante, vou desafiar o gigante, vou matar esse gigante. Não, não existiu em nenhum momento a palavra gigante na boca de Davi. Sabe por quê? Porque ele não viu aquele grande homem como gigante. Como assim, Toniel? Pelos estudos feitos teologicamente, esse homem tinha em torno de 3 metros de altura. Era grande. Mas se Davi, olhando para ele, o visse como gigante, então Davi seria derrotado. Davi seria destruído. Ele olhou para aquele homem, e lá no livro sagrado, a Bíblia, está a expressão de Davi, ele dizendo assim: quem é esse amargurado? Quem é esse vazio? Quem é esse homem sem Deus? Quem é esse homem sem bênçãos, amaldiçoado? Ele, na mentalidade dele, começou a colocar aquele grande homem como alguém fraco, como alguém pequeno, como alguém que ele poderia vencer. Ele já foi ali se disciplinando e entender: eu posso, eu quero, eu vou, vai dar certo, eu vou vencer. Será que você compreende? Coragem! Ele foi se estimulando, ele foi se colocando numa posição de encorajamento, ele foi se encorajando e determinando e enfrentando. Você tem que começar a fazer isso agora. Você quer enriquecer? Você quer ter riquezas? Enfrente as situações. Ah, mas disseram. O que disseram? É você quem tem que saber sobre a sua vida. É você que tem que se autoconhecer. Essa história de Davi mostra que o povo em volta de Davi, quando ele disse que ia lutar contra Golias, começaram a zombar dele. O próprio rei Saul, quando Davi falou que ia lutar contra Golias, ele riu de Davi. Ele riu, ele zombou de Davi. Você vai ficar dando atenção e ouvindo, ou se autoavaliando pelo que os outros falam, pensam, gesticulam? Ei, a vida é sua. É você que está na direção dessa vida. Você é um indivíduo que tem uma vida que Deus te deu para você tomar a direção, para você tomar as decisões, para você seguir no rumo certo. Ei, pare de observar ou pensar com a mentalidade, com as atitudes dos outros. É você. Davi, ele não se deixou influenciar por ninguém, por nada. De forma corajosa, ele foi para o campo de batalha. E ali ele venceu aquele homem, ele venceu Golias, que diante de todos era um gigante, mas para ele não era. Ei, tem pessoas à sua volta que o seu sonho para elas é um gigante, seu problema para elas é um gigante, sua luta, sua dificuldade para ela é um gigante, o que você quer conquistar para ela é um gigante, mas para você não pode ser. Para você tem que ser algo que você diga: eu posso, eu consigo, Deus está comigo, eu tenho força, eu tenho fé, e o que me falta eu vou correr atrás, eu vou aprender, eu vou conhecer, e assim você vai vencer. Então, como essa passagem do livro sagrado, se você se mostrar covarde, frouxo, na hora da angústia, da dificuldade, do problema, a sua força será pequena.
Se você se acovardar, ou se você começar, não posso, quem sou eu, quem me dera, ou ouvir o que os outros falam à sua volta, você não terá forças. E isso é algo tão científico e tão verdadeiro, que é um estudo já comprovado pela neurociência, pela física quântica, pela visão da fé, por todas as partes. Se você pegar que seja um animalzinho, um pássaro, um bichinho, ou uma planta, ou seu filho, sua filha, ou uma criança, e você só começar a despejar palavras de fracasso, de derrota, você não pode, você não é ninguém, você é um tolo, você é um burro, você é um incapaz. Se você começar a dizer isso para um animal, para uma planta, para um ser humano, vão definhando. Você pode regar como for, você pode colocar alimento, dar comida como for, mas as palavras destrutivas de desencorajamento, de covardia, de destruição, fazem aquela pessoa, aquele bichinho, aquela planta definhar. Sabe o que está acontecendo? Há pessoas que estão se autodefinhando, porque estão sendo consumidas pela covardia, pelo medo. Pare agora, transforme a sua vida em uma vida de coragem, de determinação. Olhe para as coisas e não veja nada como algo gigante, impossível, inalcançável. Não! Você pode. Enfrente. Aqueles que enfrentam as doenças, como eu conheço várias pessoas que enfrentaram o câncer, mas enfrentaram de cabeça erguida, enfrentaram com felicidade, com alegria. Ah, mas como ser feliz? Ei, elas enfrentaram com felicidade, com alegria. Não, eu vou viver, eu vou vencer. Em nenhum momento pensaram em morte, em derrota. Sabe o que aconteceu? Venceram o câncer desapareceu. Claro, de um lado, a ciência, de um lado, os medicamentos, mas de outro lado, de grande poder de influência, a determinação, a coragem, a felicidade. E assim é a vida em tudo. Se você se mostrar fraco e covarde, a angústia, o medo, a derrota virá, o fracasso virá. Mas se você agora determinar, se você agora disser eu posso, eu quero, eu vou, você já venceu. Entendeu? Porque tudo tem que ter um início. Coloque o pé agora na terra da sua conquista e vá. E por mais que exista coisas grandes, não são gigantes. Você pode vencer e vencerá, porque você está determinado a enfrentar, você está determinado a vencer, e aí você vencerá, porque tudo podemos, eu posso, você pode, tudo podemos naquele que nos fortalece. Faça esse equilíbrio na sua vida, de um lado a fé, de outro lado você acreditando, você determinando, essa fé que você tem que compreender, que de um lado você tem que ter fé em Deus, fé no Criador, fé na palavra do Criador, mas de outro lado, para equilibrar, né, para trazer o equilíbrio na sua vida, aí você tem que ter fé em você, fé na sua palavra, na sua determinação, fé nos seus sonhos, fé no seu conhecimento, na sua busca de conhecimento, fé, essa fé vai mudar a sua vida. A coragem, a determinação, o equilíbrio. Então, de um lado fé espiritual, de outro lado fé material. Equilibrou essa fé entre a fé no espiritual, a fé em Deus, a fé nas coisas do Criador e a fé na criação que é você, já deu tudo certo. Você já conquistou, já se tornou uma pessoa extraordinária. E eu te digo, você já estará em um nível muito superior. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Você estará em um nível muito superior à maioria da população mundial. Por quê? Porque as pessoas não conseguem acreditar nelas mesmas. Só acreditam quando tudo está indo bem. A maioria, quando vem diante dela um confronto, ela dá um passo atrás. Ela tem medo. Ela retrocede. Ela se esconde. Não faça isso. Ei, nós somos extraordinários. Deus, o Criador, nos fez para vencer, para dominar, para conquistar, para crescer. E nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Ok? Forte abraço, gente. Tchau.